Números 13:30 diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Vamos, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos nessa noite de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Como o apóstolo Paulo sempre orava, nós te pedimos agora sabedoria e revelação, que seja, Senhor, mais do que o ensino, que seja realmente o Senhor falando no nosso espírito e mudando a nossa maneira de pensar pela Tua palavra. O Senhor disse para nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Então, Senhor, renova a nossa mente pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, olha só que coisa interessante. Deixa eu começar dizendo uma coisa boa para você. Deus tem uma herança para cada um de nós. Quantos creem nisso? Uma herança pessoal. Porque Canaã não é o céu, não é? Eu ouço muito isso. Canaã é a promessa do Senhor, é o céu. Quando a gente for para o céu, não, irmãos. No céu não tem gigante para a gente derrotar. Quem está me entendendo? Não é? No céu não tem gigante. A gente não tem que lutar para ir para o céu, porque a salvação é graça, foi de graça, mediante a fé. Então, o céu não é Canaã. O que é Canaã? Canaã é a nossa vida aqui e agora. Agora preste bem atenção. O que eu quero compartilhar com você nessa noite? Irmãos, 1 milhão de pessoas aproximadamente, 1 milhão de pessoas receberam a mesma promessa de uma terra prometida. Olha só, 1 milhão de pessoas. Deus falou para eles que eles herdariam uma terra que manava leite e mel. Agora veja bem, essas pessoas todas tinham essa promessa, elas serviam ao mesmo Deus, elas tiveram a mesma dificuldade, elas viram a mesma coisa. Agora vamos lá, só 2 pessoas entre essas 1 milhão de pessoas conquistaram, tomaram posse daquilo que Deus havia dado para elas. 2 pessoas, quem foram? Josué e Caleb. Irmãos, o resto ficou de fora. Voltaram para o deserto e peregrinaram no deserto por 40 anos, até que toda essa geração morreu. Então só Josué e Caleb entraram. Agora, por que eles entraram e conquistaram o que Deus prometeu e o resto não? Irmãos, pela maneira que eles viam as coisas, maneira diferente de ver. O resto, a maioria, o que foi que eles viram? Irmãos, eles viram gigantes. Veja bem, eles viram que a cidade era fortificada, ou seja, ela tinha uma fortaleza muito poderosa. Tinha um agravante, que as cidades eram nos montes. Isso era muito importante, porque não tinha como, irmãos, não tinha avião para chegar lá, e lá do monte eles tinham uma facilidade maior de ver o inimigo aproximando. Então era quase impossível entrar numa fortaleza construída numa montanha. E outra coisa que eles viram que os homens eram muito grandes. Então, se eles tinham quase 3 metros de altura, a envergadura deles, não é? Era muito grande, né? Ou seja, o cara vai lutar com um homem pequeno, irmãos, ele está bem aqui a 2 metros de distância, ele enfia a espada lá. Ou seja, o que eles viram? Missão impossível, não tem como, não vai dar. Olha, eles infamaram a terra pelo que eles viram. Josué e Caleb, irmãos, viram a mesma coisa.
a mesma coisa. E eles disseram, dá sim, vamos subir, vamos conquistar, o Senhor é conosco, não é? O Senhor, eles não têm a proteção que nós temos, eles não têm o Deus que nós temos, vai dar certo. Então veja bem, o que fez a diferença entre um e outro foi o que eles viram, ok, queridos? Então o que é que eu quero compartilhar aqui hoje à noite? Qual que é o nosso tema hoje à noite? A visão em 3 dimensões. Se nós quisermos conquistar essas promessas que Deus nos deu, ok? Eu quero te dizer uma coisa, irmão, eu tenho que te dizer isso. Todos aqui têm recebido promessas, todos. Eu não vou nem perguntar porque eu sei, porque a Bíblia diz que sim, não é? Todos têm recebido promessas, todos vocês servem ao mesmo Deus. Todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. Agora, uns vão entrar na sua Canaã. E eu tenho que te dizer isso hoje à noite. Se nós não crescermos no que diz respeito à nossa visão, muitos de nós não vão entrar naquilo que Deus prometeu. Puxa vida. Então, como que é essa visão em 3 dimensões? 3 dimensões, irmãos, é isso aqui, ó. Deixa eu te explicar. Vocês estão vendo aqui esse púlpito, olha os detalhes dele, né? Vocês conseguem ver cada detalhe, cada curva. Tem uma largura, tem um comprimento e tem uma profundidade. Isso é 3 dimensões. Então você consegue ver exatamente como ele é. Então, o que é uma visão em 3 dimensões? É uma visão real. Diga, uma visão em 3 dimensões. É uma visão real. Ok, queridos? É isso que Deus quer que a gente veja, uma visão real. Quando a gente vai no cinema, a gente só vê um plano, uma dimensão. Se a gente coloca um óculos especial, a gente tem uma ilusão de ótica de 3 dimensões, já melhora muito. Eu vejo as pessoas se assustarem com as coisas aproximando. Mas isso ainda não é uma 3ª dimensão de verdade. Agora, isso aqui tudo que a gente está vendo aqui, não é a gente está vendo na realidade. Deixa eu te falar uma coisa. É isso que Deus quer que a gente veja. A coisa como ela de fato é. E esse foi o segredo. Essa foi a diferença entre Josué e Caleb e o resto do povo. Agora preste atenção. O que é essas 3 dimensões? É isso que eu quero compartilhar hoje à noite. A visão que eles tinham de si mesmos, a visão que eles tinham das circunstâncias e a visão que eles tinham do seu Deus. Vamos entender o que é 3 dimensões aqui? No que eu estou falando? Vamos ver comigo aqui rapidão, repete comigo. A visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que eu tenho das circunstâncias que me envolvem e a visão que eu tenho do meu Deus. Irmãos, isso eu quero te mostrar. Isso foi a chave com a qual Josué e Caleb abriram a porta que fez com que eles entrassem na promessa de Deus. 2 homens em 1 milhão. Eu quero que você declare isso. Eu vou ser esse homem, essa mulher. Amém, queridos? Eu vou entrar no que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Então eu quero te contar o segredo aqui hoje à noite, em nome de Jesus. Então vamos lá. Essas 3 dimensões, a visão em 3 dimensões é o nosso tema hoje à noite. Em primeiro lugar, então a visão que eles tinham de si mesmos, olha como que foi a diferença, uma das diferenças. Verso 33, você pode me acompanhar. Também vimos ali gigantes, olha só. Eles viram, foi a visão errada. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha só, olha o detalhe. E assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, eles não só se viram pequenos demais, como eles pensaram que as pessoas estavam vendo eles dessa maneira. Por que eu estou dizendo que pensaram? Porque ninguém viu eles. Vocês concordam que eles eram espias? Se alguém visse aqueles espias, o que aconteceria com eles? Eles morriam. Irmãos, a única pessoa que viu, escuta bem, a única pessoa que viu os espias, quem foi? Quem foi? Foi a Raabe. E a Raabe tinha uma visão correta deles. A Raabe disse:
vocês são top das galáxias. Nós temos ouvido falar o que Deus tem feito no meio de vocês. Como que Deus abriu o mar vermelho. Vocês são demais. Olha, quando vocês saírem daqui, lembra de mim. Irmãos, a única pessoa que viu da maneira certa. Ninguém mais viu. Mas eles disseram, nós nos vimos como gafanhotos, e todo mundo nos viu assim. Irmãos, essa é a chave, essa é uma das chaves, essa é a primeira face de uma visão tridimensional, ok, queridos? Porque veja bem, se você se vê como gafanhoto, você vai pensar que todo mundo está te vendo assim, não é? A sua autoimagem, eu estou falando de autoimagem, muito chave isso aqui. Olha uma coisa interessante, que quando eles estão adestrando o elefante, irmãos, o elefante é o animal mais forte da natureza, ele é capaz de arrancar uma árvore de grande porte, com a sua força, ele é muito poderoso, mas quando você vê um elefante amarrado num circo, ou sei lá onde, você vai ver o elefante amarrado numa pequena corda, fina, e aquele pauzinho enterrado no chão, e o elefante não arranca o pauzinho e não quebra a cordinha, ele não quebra. Por quê? Porque, irmãos, quando ele é pequeno, quando ele é um pequeno elefante, os adestradores amarram ele dessa mesma maneira, com essa mesma corda e nesse mesmo pau. Então ele luta, o bichinho, o pequenininho, aí ele luta e ele não consegue sair. E depois de alguns dias, ele chega à conclusão, essa corda é mais poderosa e mais forte do que eu. Qual que é a autoimagem do elefante? Eu sou mais fraco do que essa corda. Irmãos, e ele cresce, se torna um monstro poderoso, que é capaz de arrancar uma árvore, quanto mais um pedacinho de pau. Mas ele não tenta, porque ele se convenceu que ele é um gafanhoto. E a coisa mais interessante, irmãos, que ele é o animal mais poderoso da floresta. Mas quando o leão olha para ele, a autoimagem do leão diz assim, eu sou o rei. Não é? E a autoimagem do elefante diz, eu sou comida. O cara é mais forte, é mais poderoso, mas ele acredita que ele é a comida e que o leão é o chefe. Irmãos, uma das chaves é como nós estamos nos vendo. Então a primeira coisa, irmãos, que fez com que essa geração ficasse de fora, Provérbios 27:19 diz o seguinte, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde, complete, ao homem. A água era o espelho de antigamente, então assim como na água, ou no espelho, não é? A água corresponde ao rosto do homem, assim o coração do homem corresponde ao homem. Ou seja, irmãos, nós somos o que nós pensamos que nós somos, ok? Inclusive Provérbios mesmo, lá no capítulo 23, versículo 7, diz como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então olha só, isso é tão chave. Por que isso é tão chave? Porque, irmãos, se nós acreditarmos nessa mentira, que nós somos esse gafanhotinho, se nós acreditarmos que essa cordinha pode nos amarrar, se nós acreditarmos nessa autoimagem errada, se nós tivermos essa visão errada, e esse é o alvo do diabo, gente, deixa eu te falar aqui, nós somos quase inúteis para Deus, porque Deus vai te dar um chamado, Ele vai te dar uma missão, e o que é que você vai dizer? Eu não dou conta, eu não posso, porque eu vou me achar pequeno. Irmão, foi assim com Moisés. Deus falou para Moisés, Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito, não é? O Moisés disse, Senhor, não vai dar, nunca, porque eu não sei nem falar, não é? Interessante, né? Até o Wellington compartilhou esse texto lá de Atos, né? Que fala que o Moisés, ele tinha habilidade com a palavra, não é? Ele falava bem, olha só. Interessante isso, não é? Eu ouvi isso lá na célula do Wellington ontem. E ele mostrou o texto lá em Atos. Lembra o texto? 7:22, que fala que uma das características do Moisés é que ele era
ele era habilidoso com as palavras. Irmãos, era a autoestima do cara, era a imagem distorcida que ele tinha dele. Senhor, eu não sei falar. Moisés, você não está entendendo, eu estou te chamando para uma missão, rapaz. Eu sei que você é o cara para essa missão. Ele disse, eu não sei falar. Aí Deus falou para ele, né, eu vou mandar alguém para te ajudar. Mas ele não precisava, porque segundo a palavra, ele tinha habilidade para falar. Agora veja bem, ele justifica, porque, Senhor, eu já estou aí, olha, já estou velho, esse negócio não vai dar certo, já tentei uma vez libertar esse povo, o povo se levantou contra mim, Senhor, não dá. Irmãos, poucas vezes na Bíblia, escuta, Deus se ira. E um dos textos que Deus se ira é nesse, Êxodo 4:14, que ele se ira contra Moisés. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Meu irmão, puxa vida, que foi que ele fez de tão grave? Eu sei o que ele fez de tão grave. Se Deus está te dizendo que você pode, se Deus está te dizendo que você tem todos os recursos, se Deus está te dizendo que é possível, e você está dizendo o contrário, até justificando humildade, né? Não, Senhor, eu não posso, não. Quem sou eu? Eu sou muito humilde, eu não posso. Não, e Deus está dizendo, não, você pode. Eu quero que você liberte o meu povo. Não, Senhor, eu não tenho todos os recursos nessa. Eu já te dei. Inclusive as pessoas que você vai precisar. Não, Senhor, eu não tenho. Olha como eu não tenho talento. Entende o que eu estou falando? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus pensa uma coisa de mim, e eu penso, e Ele me diz o que Ele pensa a meu respeito, pela sua palavra, e eu vou contra Ele, dizendo que não, irmão, vamos pensar comigo aqui, Ele não pode ser o meu Deus, porque se Ele está dizendo que eu posso e eu não posso, se Ele está dizendo que eu tenho e eu não tenho, se Ele está dizendo que eu possuo e eu não possuo, escuta bem, ou Ele está mentindo, ou Ele está brincando comigo. Deus está mandando Moisés para uma missão impossível, sem o cara ter condição nenhuma de cumprir, só para ele morrer lá. Então, irmãos, por isso que Deus se irou. Rapaz, eu estou falando que você pode, eu estou falando que você tem, eu estou falando que você possui, e você está dizendo o contrário. Vem cá, rapaz, vamos conversar aqui. Diga assim comigo bem forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora, para pensar. O que é que você é? Então, aqueles homens, os espias, o que é que eles pensaram que eles eram? Nós somos gafanhotos, eles são gigantes, é impossível. O Caleb disse, meu irmão, Deus mandou a gente aqui, vai dar certo esse negócio, não importa. E daí se eles são grandes? E daí se eles têm um exército poderoso? E daí se a fortaleza deles é nas montanhas? E daí? Entende? A visão diferente. Agora escuta. O que é que você é? Olha o que a Bíblia diz que você é. Você é um filho. Você é, mais do que isso, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Você é uma bênção. Sê tu uma bênção. Você é nação santa e sacerdócio real. Você é justiça de Deus. Eu sou um pecador miserável, eu não mereço nada disso. Não vai merecer nunca. Não é porque você é bonzinho. Irmão, nós não vamos merecer nunca. Agora tem muita gente assim, não vai dar certo esse negócio. Eu não vou conseguir porque eu sou pecador. Porque eu... Irmão, sabe o que é a Bíblia? Quando o diabo vier com essa mentira para você, você não vai conseguir porque você não merece, você não vai dar certo porque você pecou, porque você diz assim para ele, olha aqui, Satanás, a Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E sabe o que é que a minha Bíblia diz que eu sou?
que eu sou justiça de Deus, que Jesus se fez pecado no meu lugar, para que eu fosse justiça de Deus. Aleluia, aleluia. É isso que eu sou isso. Amém, queridos? O que você é, meu filho? Essa aqui é a questão. Você não é gafanhoto, não. Você é filho de Deus, você parece com ele até. Eu vou te dizer uma coisa, quando o diabo vê o Paulinho, meu filho, ele se confunde comigo, aleluia. É o Paulinho ou é o Jackson mais novo, aleluia. Quando Deus te vê, quando o diabo te vê, ele se confunde. É o Jackson ou é Jesus? Espera aí, é o Jackson ou é Jesus? Porque você é parecido com seu pai, meu irmão. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Agora escuta, o que é que você tem? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Essa é a minha autoimagem, esse é o segredo. Eu tenho, olha só, olha o que diz João 16,15, olha o que Jesus disse: tudo quanto o meu Pai tem é meu. É meu. É dele. Aí você vai dizer, pastor, é dele. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Tudo que é de Jesus é seu. O que é que você tem? Não. O que é que você tem? Fala bem alto, o que é que você tem? Tudo. Todos os recursos para nós conquistarmos o que Deus tem para nós já foram liberados. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. A Mila me lembrou esse texto, de Efésios, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu tenho tudo o que eu preciso. Aleluia! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então quando Deus te chamar, não deixa o diabo te enganar. Deus te dá uma missão, seja na igreja, ou seja na sua vida secular, não é? Seja um projeto pessoal, e Deus coloca isso no seu coração, que Deus satisfaz os anseios do nosso coração, Ele coloca esse sonho gigantesco no seu coração. Nunca diga para Ele: Senhor, eu não posso, porque você vai se levantar contra Deus, porque a Bíblia diz: como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Irmãos, Moisés não estava concordando com Deus. Deus estava dizendo: você pode, você tem, você possui. Ele estava dizendo: eu não posso, eu não tenho, eu não possuo. Deus se irou. Agora escuta, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Essa é a sua autoimagem. Arranca esse toco do chão. Puxa ele, que você pode puxar. Amém, queridos? Eu estava lendo que a Gana, não é, da África, esse país africano, foi colônia da Inglaterra por muitos séculos. Irmão, todo mundo já nascia com o pezinho preso. Os homens de Gana, né, desse país, já nascia com o pezinho presinho no toquinho. Por séculos. Ninguém, todo mundo, nós somos escravos. Olha a autoimagem, nós somos escravos. Eles são os chefes. Até que surgiu um homem que disse: não, eu vou arrancar o meu pé daqui. Não. Irmãos, e esse homem, escuta bem, através de uma história que ele ouviu, ele mudou a história de uma nação. Qual foi a história que ele ouviu? Ele estava conversando com um fazendeiro que contou uma história para ele, não é? Que tinha um fazendeiro lá que tinha no meio das galinhas uma águia, e ele criava a águia como se ela fosse galinha, não é? Então essa história é a história original que gerou muitos livros, não é? Tem livros famosos aí, águia ou galinha, na igreja e fora da igreja. Agora escuta bem, a história original que mudou a história de um país, de uma nação, é essa. E a águia vivia no meio da galinha. Então, o observador viu aquilo ali e falou: não, mas essa águia não pode viver aí. Ela é uma águia. Um dia ela vai descobrir que ela é águia. Descobre não, já tem anos aí. Virou galinha. Come milho, cisca. Virou galinha. Não, mas não pode. Quer ver? Eu vou te provar. Pegou a águia. Irmãos, olha a autoimagem doente da pessoa. Da pessoa, não da águia. Pegou a águia e falou assim: quer ver como ela é águia? A natureza dela, ela é águia. Ela vai descobrir que ela é águia. Ele pegou a águia, irmão, com toda a força que ele podia
não é? Ele jogou, ela foi muito alta. E sabe o que aconteceu? Nada. Ela voltou e continuou ciscando e comendo milho. O Criador disse, está vendo? Ela virou águia, ela virou galinha. Ele disse, não, ela é uma águia. Tem uma águia dentro dela, ela vai descobrir. Ele pegou a águia, subiu lá no celeiro, no segundo andar do celeiro, bem alto. E ele disse, olha aqui para mim. Você é uma águia. Entendeu? Então ele subiu e jogou. Bem lá do celeiro. 10 metros de altura. Irmãos, ela só abriu a asa e foi caindo. E já caiu ciscando. Meu Deus, ele ficou tão inconformado, esse cara, que ele disse, eu quero comprar essa águia. Eu acredito nela. Jesus acredita em você. E comprou a gente. E aí, irmãos, ele comprou a águia. E ele levou a águia para o lugar mais alto de Gana, uma grande montanha. E aí, irmãos, lá daquela montanha, ele disse para a águia, presta bem atenção, ou você voa como uma águia, ou você é inútil e você vai morrer. Irmãos, ele pegou a águia lá de cima da montanha e ele lançou. Irmãos, ela começou a cair, mas de repente, a águia de dentro dela apareceu e ela começou a bater asas e ela nunca mais voltou, porque ela era uma águia. Quem está me entendendo? Meu irmão, é isso. Nós somos águias, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Está escrito que ele derramou o Espírito Santo no nosso coração. Aleluia. Amém, queridos? Então nós temos os dons do Espírito Santo. Eu estou olhando para profetas, eu estou olhando para mestres, eu estou olhando para pessoas que têm dom de curar, dom de profetizar. Eu estou vendo pessoas que têm o dom da fé. Nós já temos todos os recursos e essa é a nossa autoimagem. Quem está me entendendo? Agora escuta, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Deixa eu te contar o segredo. Aleluia, aleluia. Eu vou para o segundo ponto, depois eu vou te contar o segredo aqui. Então a primeira coisa, da visão tridimensional, era a visão que eles tinham deles mesmos. Por isso que a primeira geração não entrou. Por isso que só Josué e Caleb entraram. Porque eles sabiam, eles viram quem eles eram. Nós somos águias, nós somos livres. É isso que nós somos. Amém. Segundo lugar, a visão que eles tinham das circunstâncias. Como que Josué e Caleb viam as circunstâncias? Escuta bem. E como que o resto da nação via as circunstâncias. A pergunta é, como que você vê as circunstâncias? Os seus problemas, os seus gigantes. Quer ver? Acompanha comigo aí, versículo 32. Diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Vamos repetir isso comigo? Isso é importante. Terra que devora os seus moradores. Então, como que eles se viram? De acordo, como que era a circunstância para os gigantes para eles? Escuta bem. Nós somos comida e esses gigantes vão nos devorar. Terra que devora. Olha como que eles estão vendo as circunstâncias gigantes. Irmãos, olha aqui, ó. Como que você vê as suas circunstâncias? Tem pessoas aqui, hoje à noite, olhando para as suas circunstâncias como se elas fossem invencíveis, como se elas fossem muralhas intransponíveis, como se elas fossem problemas sem solução. Entende? Se você olhar com essa ótica, irmãos, eu vou te mostrar que isso está distorcido. Não é verdade. O diabo está colocando uma lente de aumento nessa circunstância. Foi isso que ele fez com o povo de Israel. Só o Josué e Caleb viram da maneira correta.
Os outros viram grandão. Então olha só, como que eles viram? A terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, olha só, são homens de grande estatura. Agora, olha como que Josué e Caleb viram. Números 14, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Por que rebelde, gente? Porque olha só, se Deus está dizendo que eles podiam, se Deus está dizendo que eles tinham os recursos, e se Deus estava dizendo que eles possuíam, ok, queridos? Irmãos, se eles dizem o contrário, o que é que eles estão sendo? Rebeldes. Então o Caleb está dizendo, gente, não sejam rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra. Agora olha só, porquanto como o pão os podemos devorar. Quer dizer, enquanto que a maioria diz assim mesmo, nós somos comida, eles vão nos devorar. Josué e Caleb olha assim e diz, eles são a comida, nós vamos devorá-los. Entende? Então eu quero te falar uma coisa, a circunstância é comida para a sua fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tenho motivo de alegria passar por essas provas, porque essa prova vai fazer eu ficar mais forte. Eu estava lendo esses dias com a Meila, eu achei interessante que o lance da musculação, né? O lance da musculação, quando a pessoa faz a musculação, que ela força, a gente vê uns caras, aí dói, aquela dor, e aquela dor que fica no outro dia é porque quebram fibras musculares. E aí em 24 horas, o organismo, o cérebro diz assim mesmo, essa fibra está fraca, por isso que ela está quebrando. Vamos juntar aqui, galera, e vamos fazer uma fibra mais forte. E é por isso que cresce, e é por isso que fica duro. Porque aí, na próxima vez, pode colocar um peso maior. É por isso que quando todo mundo aqui é malhador, né? Quando você vai uma semana, na outra semana já ficou leve. Porque agora você tem fibras mais fortes. Então a tribulação é para alimentar a sua fé. Se você desiste diante de cada gigante, você nunca vai crescer em fé. Então, eles dizem assim mesmo, não, nós somos comida, eles são comedores. O Josué e o Caleb diz, ótimo, eles são grandes, vai ter muita comida para a nossa fé. Aleluia. Amém, queridos? Então, a perspectiva de um e a perspectiva do outro, a visão dos derrotados e a visão dos vencedores, glória a Deus. Agora, irmãos, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Eu quero que você leia esse texto comigo, se você puder. Segunda carta aos Coríntios 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Ah, tá aqui, rapaz, essa mídia, meu irmão. Que é isso? Vamos dar um aplauso para essa mídia, vamos, irmão. Eles são maravilhosos demais. Rapaz, está top demais. Vocês são demais. Amo vocês. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, olha o segredo do apóstolo Paulo, gente. Olha só, por isso não desanimamos. Por que o apóstolo Paulo nunca desanimava? Qual era o segredo dele? Se a pessoa, o cara dizer, por isso não desanimamos. Às vezes eu ouço as pessoas dizer, eu estou tão desanimada. Estou desanimada no casamento, estou desanimada na minha vida, no meu negócio. Eu estou tão desanimada. Estou tão desanimado. Por que esse cara nunca desanimava? Ele diz assim mesmo, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que as circunstâncias estejam ameaçando por fora, estejam se mostrando gigantescas por fora, e o meu homem exterior fique com medo, que isso é normal. Olha o que ele diz. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Escuta bem. Então, o que ele está falando aí? Ele está fazendo uma diferença aqui, ó. Dos olhos físicos, que veem a circunstância, e dos olhos da fé, que veem as promessas.
O que ele está dizendo? Mesmo que as circunstâncias possam ameaçar e corromper os meus olhos naturais, eu tenho um olho espiritual aqui dentro. E esse é o segredo. Aí olha o que ele vai dizer no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Olha, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, qual que é o segredo, irmão? Qual que é o segredo? Pastor, eu estou vendo um gigante na minha vida. Tem umas situações complicadas e esses gigantes têm nos ameaçado tanto. Não é? Talvez na saúde, talvez na sua vida financeira, na sua família. Eles são tão grandes. Qual que é o segredo para você não desanimar e se curvar diante dele? Qual que é o segredo? Escuta. O segredo é você não focar no que os seus olhos naturais estão vendo, mas você focar no que é invisível. O que é invisível? Irmão, uma promessa é algo invisível. Quantos têm uma promessa? Foca nela. Deus é invisível, foca nele. Os anjos são invisíveis. Foca nessas coisas espirituais. Deixa eu falar uma coisa, o apóstolo Paulo diz que as coisas que se veem foram geradas do que não se vê. Olha só, o que foi que gerou esse mundo que a gente vive? O que foi que gerou? Quem foi que gerou? Deus. Você já viu a Deus? O que a gente vê foi gerado a partir do que não se vê. O visível nasceu do invisível. Então eu quero te dizer que o invisível é mais real do que o visível. Mas o que é que a gente faz? A gente foca no visível. O nosso foco está errado. A gente foca naquilo que a gente está vendo. E a gente sofre com isso, porque a gente não foca, gente, no que está. Eu não estou te dizendo assim, escuta, por favor, entenda. Eu não estou dizendo assim, olha, ignore as suas circunstâncias. Ignore o câncer. Ignore, não. O seu banco está dizendo que você está com uma conta negativa. Passa um checão aí, que o dinheiro vai aparecer. Pelo amor de Deus, gente. A Bíblia diz que o Abraão, ele considerou o seu corpo morto. Ele olhou. Ele disse, eu tenho 100 anos. É impossível. Os olhos naturais dele diziam, não dá. Mas ele olhou além daquela situação humana. E ele disse, mas eu tenho uma promessa de Deus. Ele é fiel para cumprir o que ele me prometeu. Não sei como, mas eu vou ficar. Então ele não ficou focando naquela circunstância. Ele ficou focando na promessa. A promessa não se vê. Então, qual que foi a diferença entre os espias? Os 10 viram a circunstância. Josué e Caleb olharam além da... Eles não ignoraram os gigantes, gente. Não são gigantes não, são na verdade baixinhos. Não, esses carros não são de ferro não, parece que é, mas não é. Não, irmãos, eles não negaram isso. Eu não estou dizendo para você negar nada. Eu acho que é por isso que muita gente tem sido derrotada. Eu acho que é por isso que muita gente tem se desanimado, porque tem aprendido a negar a situação. Não negue, mas veja por trás dela o Deus invisível. Amém, queridos? Eu acho tão tremendo, gente, quando o Eliseu, ele está vendo com os olhos espirituais o exército do Senhor acampado ao redor dele. E o servo dele apavorado, ele diz, desesperado, porque ele só está vendo com os olhos naturais o grande exército da Síria. Então Eliseu diz, Senhor, abre os olhos dele, não é? Abre os olhos dele para que ele veja que por trás desse grande exército tem um exército maior ainda. Meu irmão, você pode não estar vendo o anjo, mas eles foram enviados para servir, está escrito em Hebreus, que eles foram enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Amém, queridos? Então, qual que é o segredo? Foque no invisível. Aleluia. Agora olha aqui para mim, deixa eu terminar isso aqui. Olha aqui para mim, presta atenção. Pastor, então se eu focar, se eu tiver a visão correta da circunstância e eu focar no invisível, nas promessas, a circunstância instantaneamente muda.
Me ajuda aí, o que é que você acha? Se eu tiver a fé correta, peraí, eu tenho uma imagem correta a meu respeito, eu não sou gafanhoto não, beleza. Agora, a circunstância não é desse tamanhão não, eu não vou focar nela, eu vou focar no espiritual, no que eu não vejo. Vai mudar a circunstância imediatamente? Fala para mim. Não, deixa eu te falar uma coisa interessante, irmãos, olha aqui, ó. Quando Israel foi atravessar o Jordão, você sabia? A gente confunde muito a história da travessia do Jordão com a travessia do Mar Vermelho. Então a gente pensa assim, né? O Mar Vermelho foi assim, o Moisés levantou o cajado e o mar ficou água de um lado e água do outro. Eles passaram no meio, está escrito. Agora, a travessia do Jordão não foi assim. A Bíblia diz que quando o sacerdote pisou na água pela fé, Deus disse, eu não vou abrir para vocês passarem, vocês vão pisar para eu abrir. Agora, quando o sacerdote pisou na água, a Bíblia diz que o rio Jordão parou lá em Adã. Fica ligadão aqui, ó. O rio parou como uma barreira, como como é que chama uma barragem. O rio parou, uma barragem. Não fez um canal. O rio parou lá em Adã, 30 quilômetros de onde eles estavam. Quem está me entendendo? Então quando os sacerdotes vieram, tudo empolgado, porque Deus disse que quando pisar a planta do pé, e eles vieram tudo empolgado. Olha lá, pessoal, e tal, pela fé. Aí eles chegaram lá e pisaram. O que aconteceu? Não, eles imaginavam que ia acontecer igual o Mar Vermelho. Irmão, mas escuta, quando eles obedeceram a Deus, o milagre começou lá. Mas eles não viram aqui. O que é que eu quero te dizer com isso? Que quando a gente tem a perspectiva correta da circunstância, não, essa circunstância não é maior do que o Deus que me prometeu. Quando eu confio nele e eu ajo em fé, irmão, quando eles pisaram, ainda tinha água. Demorou para que o milagre chegasse ali neles, mas o milagre já começou lá. Então quando você acreditou na cura, irmão, pode ser que não seja instantaneamente, mas já começou. Não deixe essa circunstância te governar, seja governado pela palavra de Deus. E último lugar, então a primeira coisa, a primeira visão, a visão que eles tinham deles mesmos. A segunda visão, nessa visão tridimensional, a visão que eles tinham das circunstâncias, por isso que os dois entraram e a maioria ficou para fora. E terceiro e último lugar para a gente orar, a visão que eles tinham de Deus. Então preste bem atenção. Eu quero que você leia esse texto para a gente encerrar. Grande segredo aqui. Números 14, versículo 8. Olha o que foi que o Caleb e o Josué disseram. Gente, não tem... Olha, e daí se eles são grandes? E daí se eles estão nos montes? E daí se eles têm carros de ferro? E daí? Olha o que ele vai dizer. Números 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Então, irmãos, na cabeça do Josué e do Caleb era o seguinte: não importa o tamanho dessa dificuldade, o importa é se Deus está com a gente ou não está. Se Ele quiser, olha a visão correta de Deus, gente. Se Deus quiser, Ele faz. Essa é a visão correta de Deus. Os caras olham para a circunstância e dizem, nós somos gafanhotos, eles são gigantes. O Josué e Caleb olham para Deus, a visão correta de Deus, a visão que eles tinham de Deus. Olha aí o versículo 9. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não temam o povo desta terra. Olha só o que ele vai dizer: porquanto como pão podemos devorá-los, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Pode dizer glória a Deus. Não importa, irmão, a circunstância, Deus está comigo, Deus está do meu lado.
Eles vão perder, vocês não estão vendo? Não importa se eles são maioria. Não importa se eles têm equipamentos que nós não temos ainda. Não importa. Deus é conosco. Irmãos, eu preciso te falar isso. Eu só vou te falar, eu não vou mais ler por causa do nosso tempo. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus 11, eu gosto muito desse texto, Hebreus 11, 4. Fala que o Moisés, escuta bem, olha só, fala que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Olha aqui, ó. Olha a visão que que Moisés tinha a respeito de Deus. Esse é o segredo, é o terceiro segredo. A visão que eu tenho a respeito de mim mesmo, a visão que eu tenho das circunstâncias e a visão que eu tenho do meu Deus. Então Moisés disse assim: eu escolho sofrer junto com o povo de Israel, ou seja, eu escolho ser o libertador de Israel. O que ele está escolhendo? Ao invés de ser príncipe. Irmão, pensa bem comigo aqui. Agora vamos lá, todo mundo, pensa comigo. Se eu te colocasse para escolher aqui, o que é que você quer? Lembra daquele programa antigo, né? Acho que só eu, o Jaques, né? O Valdizão, o Junião vão lembrar daquele programa do Silvio Santos, né? Que a gente era criança naquela época. Que aí a criança estava dentro de uma cabine, ela não ouvia nada. E aí acendia uma luz vermelha que só a gente que estava fora via. Quando acendia a luz, acendia para ela também, eu acho, lá dentro, e ela tinha que falar sim ou não. Aí o Silvio Santos mostrava uma bicicleta top das galáxias e mostrava uma chupeta velha, usada. O que é que você escolhe? Aí ela dizia, você escolhe a chupeta? Aí a luz acendia, ela dizia sim, a gente ficava doido com aquilo ali. Não acredito. Irmão, pensa bem, o que é que você escolhe? Ser príncipe, herdeiro do rei, ou ser um libertador? E Deus já garantiu logo de cara, ele disse, ou sofrer com o meu povo no deserto. O que é que você escolhe? Fala aí para mim. Agora vamos lá. O Moisés escolheu isso por quê? Está escrito. A Bíblia diz, olha só, olha o que a Bíblia diz. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, ele olhou para Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quando a gente entra nisso, deixa eu terminar com esse teatro. Eu quero que você veja isso. Quando a gente entra nisso que eu te falei aqui, ó, olhar, me ver como Deus me vê, olhar as circunstâncias como a Bíblia diz que é, e quando eu me proponho a olhar a Deus como Ele é, sabe o que vai acontecer? Eu vou entrar contra a correnteza do mundo. É isso que Deus falou para Moisés. Moisés, quando você entrar nisso, você vai entrar contra a correnteza. E sabe o que vai acontecer? Todos os detritos dessa correnteza, vamos lá. Eu estou indo contra a correnteza aqui, ó. Imagina aqui, ó. Eu estou indo contra a correnteza. Olha como que é. E os detritos estão vindo contra mim, batendo em mim. Quando você começar a ver da maneira correta, eu tenho que te falar isso, você vai ter muitos embates na sua vida. Porque quando você olha, quer ver? Muitos aqui podem pensar assim, pastor, aquele cara lá, ó, adúltero. As coisas estão acontecendo na vida dele. Só bênção que acontece na vida dele. Ele não serve a Deus, ele não está nem aí. Nunca contribuiu com R$1 para a obra do Senhor na terra, para o reino de Deus. E é só bênção na vida dele. Por quê? Porque ele está aqui, ó, a favor da correnteza. Nada bate nele. Ele está indo a favor da correnteza. É só festa a vida dele. E a gente está contra. A gente vê ele passando aqui do lado, ó, feliz da vida. E a gente está aqui lutando. Porque a Bíblia diz que o caminho que conduz a Deus é uma porta estreita. Aleluia. Mas o caminho
da perdição é uma porta larga. Eu vou te falar uma coisa, esse rio vai dar no inferno. O que o Moisés está escolhendo? Ele está dizendo, eu escolho libertar o povo de Israel. Eu escolho sofrer com o povo de Deus, porque eu estou contemplando o galardão, porque eu estou olhando para o Deus invisível. E essa que é a perspectiva correta a respeito de Deus. Amém, queridos? Então não desanima. Ah, pastor, está tão difícil. Mas eu tenho que te dizer que você tem que perseverar. Eu quero te dizer que se você continuar crendo, irmão, o Jordão já abriu lá em Adã. Fique firme, não saia da beira do rio, porque você vai ver a água baixando pouco a pouco, em nome de Jesus. Aleluia. Fique em pé no seu lugar, glória a Deus.